O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que lhes operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte, sentou-se aí com seus discípulos. Estava próximo à Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças, distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram os pedaços, encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães deixados pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens se exclamavam: este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo, sozinho para o monte. Palavra da salvação. Meus irmãos em nosso Senhor Jesus Cristo, também irmãs do Senhor Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, de 34 a 42. A gente vê aqui em Gamaliel esse personagem, né? Interessante, Gamaliel, né? Foi mestre, formador de Saulo, que depois se tornaria Paulo, mestre em Jerusalém, grande mestre Gamaliel, para a igreja, uma das igrejas do Oriente, para uma delas, uma facção. Gamaliel é santo. Por quê? Porque soube discernir as coisas, ter capacidade para discernir, né? Significa ter sabedoria diante dos acontecimentos, dos fatos. Essa passagem aqui, ela é muito forte, né? A gente vê alguém que tem maturidade para encarar a vida. Gamaliel, olha, esses homens estão aí proclamando essa doutrina. Vamos deixar esse povo em paz. E se isso for dos homens, isso acaba. Isso acaba. Mas se for de Deus, isto ficará. E vocês não poderão acabar com isso. Estão lutando contra o próprio Deus. Vocês não vão eliminar, não vão acabar, não vão destruir. Mas isso ficará e vocês vão ter que prestar contas a Deus. Em outras palavras, aqui tem na entrelinhas, né? Lutar contra o próprio Deus. E ficou. E eles terminaram. Inclusive, o sumo sacerdote, né? E aquele povo, todos eles, né, passaram, né? Houve uma revolta, né, lá no meio deles, né? E foram assassinados. Sacerdotes foram executados por eles mesmos lá. Uma revolta que houve lá no meio deles. Esses que mandaram matar Jesus foram assassinados. Pilatos morreu assassinado. Anás e Caifás também. E todos então passaram. O Herodes ainda ficou, mas teve uma morte estranha também. Todos os três tiveram uma morte estranha, né? Então, a verdade
Você não pode cobrir a verdade, não pode escondê-la, não pode destruir a verdade. Ela é indestrutível. Verdade é Deus, é a palavra de Deus. Ela por si mesma existe e existirá eternamente. O Evangelho, há 6 relatos nos Evangelhos sobre a multiplicação de pães, ou seja, Jesus, ele multiplicou pães 2 vezes, mas os Evangelhos também falam, né? Comentam o fato de Jesus multiplicar pães, mas ele multiplica pães a partir daquilo que já tem. Do mínimo, ele transforma no máximo. Daquilo que é suficiente para um ou dois, é deficiente para muita gente. Mas ele vai tornar isto tudo suficiente para todos. Porque certamente no tempo de Jesus havia muita fome, né? Fome. E era a ocasião da Páscoa dos judeus, como diz aqui a palavra. Mas Jesus ficou na Galileia com a multidão e alimentando os famintos, os que passam fome. Fome de palavra, fome de pão. Fome no espírito, fome no corpo. E Jesus dá alimento, porque ele veio com essa missão de alimentar a toda a humanidade. Quem não estiver alimentado por Jesus, morre. Morre. Ou seja, não terá vida, não viverá plenamente. Ele é quem nos alimenta. E Jesus alimenta os mortos e os vivos. Os mortos, os que nos precedem a eternidade. Mas nós que estamos aqui, precisamos ser sustentados, fortificados pela palavra do Senhor Jesus e por sua presença também.